Gestor na área, sejam muito bem-vindos aí à nossa reunião VIP de hoje, segunda reunião VIP do ano, tá? Hoje nós vamos trazer um tema aí de planejamento de marketing. Eu sei que é um desafio de 10 entre 10 donos de clínicas, gestores de clínica, né? Recentemente eu fiz duas mentorias clínica de sucesso, falando de branding, falando de planejamento de marketing, né? E eu vou trazer hoje aqui um resumão, tá, de tudo que nós apresentamos para os mentorados para vocês, né? Eu resolvi marcar essa reunião, eu gostei tanto desse conteúdo que eu trouxe para os meus mentorados, que hoje eu vou fazer aqui um resumo. E tem muita gente, né, que imagina que exista uma divergência entre a marca, trabalhar o branding, se posicionar, fortalecer sua marca, e a parte de resultados, a parte mais comercial. Na verdade, esses dois elementos eles precisam caminhar em conjunto, né? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Imagino que aqui tenham vários profissionais aí da área da saúde, né? Que são donos de clínicas e que têm esse desafio no sentido de ter uma marca reconhecida, de se posicionar, de se tornar uma referência, né? E muitas vezes você quer ter esse posicionamento, mas não sabe como. E também eu tenho aqui, provavelmente, empresários e empresárias que gostariam de ter mais performance em relação aos clientes novos, em relação à base de clientes, aproveitar melhor a base que tem, clientes, ex-pacientes, né? E não sabem como, e não sabem qual é o passo a passo. Eu sei que vocês aqui, muitos de vocês talvez não façam ação nenhuma ou muito pouco, dependam do boca a boca, e alguns talvez só façam ações promocionais e fiquem perdidos nesse processo, né? Então, hoje, na nossa reunião VIP, eu quero trazer para vocês justamente como trabalhar esses dois elementos, a performance, os resultados, né, a conversão e também o reforço de marca, o reforço de branding, tá? Eu vi aqui na nossa lista de convidados aqui que tem acho que tem alguns mentorados aqui, pelo que eu vi tem o Mauro ali, né? Também é mentorado, a Sayara, eu já vi que tem o Adalberto também está por aí, então eu já vi que tem uma galera aí de mentorados, de alunos e também novos membros aí do nosso grupo VIP, né? Então, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, tá? Parabenizar aí por disponibilizar um tempo para cuidar desses elementos que são tão importantes, né? E dentro do grupo VIP, a ideia principal é justamente compartilhar esse conteúdo, né, que eu trago aí para os mentorados, para os alunos, para mais pessoas, né? O grupo é gratuito, então a gente faz esse trabalho de trazer esse conteúdo gratuitamente para vocês, tá? Marcos, como é que você vai me ensinar a trabalhar a marca, a trabalhar brand, né? Por que você trouxe esse conteúdo? No ano de 2023, as minhas clínicas ganharam o prêmio de melhor clínica da cidade, né? Que é um reconhecimento de marca, de brand, né? Foi um concurso feito por um portal, que é o portal mais importante da minha cidade. Foi feita uma votação, uma seleção por especialistas e também uma votação popular. E nós ganhamos esse prêmio, né? Então, eu vou falar um pouco de como nós trabalhamos ao longo de 15 anos, né? Eu sou dono de clínica já há bastante tempo, há 15 anos, como que nós trabalhamos esses elementos, né? Para conquistar esse prêmio de melhor clínica e também como que nós conquistamos um faturamento de milhões, né? Quais são as ações que nós executamos que nos levam a ter um resultado aí de faturamento. Ao longo desses anos, nós já faturamos aí mais de 50 milhões de reais, né? Então, são ações que eu aplico nas minhas clínicas há muito tempo e que também eu aplico nas clínicas dos meus mentorados, dos meus alunos, né? Nós já atendemos aí mais de 1.000 alunos ao longo desses anos da Godoy Consultoria. Então, é esse know-how que eu vou compartilhar com vocês. Óbvio que eu tenho, né, um conhecimento, uma formação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, gestão de negócios, etc. Fiz várias formações também do EAG, do Marcelo Germano, do G4. Mas, assim, eu vou trazer muito da prática do dia a dia, de como você precisa executar aí dentro do seu negócio. Eu sei que a maioria de vocês aqui não tem muito tempo, eu sei que a maioria de vocês aqui quer algo prático, algo que você realmente vai aplicar. E eu vou trazer para vocês aqui, primeiro, uma apresentação, um detalhamento do processo, e depois uma planilhinha para vocês visualizarem como que ficaria esse planejamento, tá? Então, vai ser um conteúdo bem bacana, bem interessante, e eu vou começar a entregar para vocês agora, beleza? Vamos lá, então? Então, eu quero falar com vocês aqui. Primeiro eu queria saber de vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Hoje eu tô no cenário hostil aqui. Eu não estou no meu escritório, onde normalmente eu faço
eu faço as minhas reuniões, as minhas mentorias. Eu viajei para casa dos meus pais, amanhã nós vamos fazer uma viagem em família, então eu estou aqui no território meio hostil. Vocês estão me ouvindo bem aí? Se puderem mandar no chat. Ó, Francine mandou que sim. Show de bola. Obrigado aí. Bom saber, porque a gente consegue falar com mais clareza para vocês, né? Segundo ponto, eu queria entender de vocês qual o segmento de clínica que vocês atuam, tá? Se vocês puderem compartilhar aí qual o segmento, se é clínica médica, se é clínica estética, emagrecimento, clínica odontológica. Nós temos mentorados de clínicas multidisciplinares, de exames, né? Laboratoriais, consultas, né? Então, se puderem compartilhar também aí o segmento que vocês atuam, que eu vou entender um pouquinho melhor e vou poder direcionar até o conteúdo para vocês, né? Show de bola, ó. A Kênia falou que é fisioterapia, a Francine falou que é harmonização. Show de bola, muito bom. Legal. Show de bola. Pessoal, aí se quiser compartilhar um pouquinho do segmento, também nos ajuda aí a entender um pouquinho o cenário. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui a nossa entrega, né? Então, quais são as nossas metas aqui dentro da entrega de hoje, tá? Primeira meta, compreender a importância, né, da força da marca, né, de como você pode trabalhar a marca, tá? O segundo elemento é compreender como as ações de marketing têm rendido aí milhões nos nossos mentorados, nas minhas clínicas, né? Como que o poder das ações de marketing pode impactar na clínica de vocês em termos de resultados e também mostrar que é possível, né? Aplicar esses processos na clínica de vocês, tá? Eu sinto que tem muitos empresários que têm um certo bloqueio, né? Ah, não, na minha clínica não funciona, na minha cidade não funciona, né? Isso é muito comum, a gente ouve isso muito no dia a dia das mentorias, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui que é possível aplicar. Eu atendo muitos mentorados que estão do zero, né? Que querem abrir sua clínica ainda, que sequer têm estrutura e buscam o nosso apoio para um plano de negócios, né? Então, a gente atende mentorados do zero e aplica esses processos, assim como eu tenho mentorados que estão há 20 anos no mercado, faturam milhões e também aplicam esses processos, né? Cidades pequenas, cidades de... Eu estou numa cidade aqui, da cidade dos meus pais, que tem 18 mil habitantes, né? Eu atendo pessoas de cidades pequenas também, do Brasil todo, do Amazonas, da Espanha, enfim. Então, nós aplicamos nessas clínicas de cidades menores e também aplicamos em clínicas de cidades como São Paulo, Curitiba, etc. e tal, né? Então, é possível, sim, fazer ações de marketing em todos os segmentos, né? E aí os principais desafios, né? Não ter um planejamento de marketing, não sabe como se tornar uma autoridade e muitos dependem de promoções, né? Isso também é muito ruim, porque naturalmente você acaba atrapalhando a sua rentabilidade, tá? Como é que vai funcionar a estrutura hoje da nossa entrega, né? Então, eu vou fazer uma entrega bem rápida, bem compacta, como eu falei para vocês, vai ser um resumo de tudo que nós entregamos para os mentorados aí ao longo desse mês, falando de marketing. O pessoal que já assistiu conosco um pouco aí, né? O Mauro teve com a gente, vai poder relembrar algumas ações aqui e poder aplicar no negócio. O pessoal que é novo aqui do Grupo VIP vai ver pela primeira vez. Mas eu vou dar uma repassada com vocês nesses processos de branding, processos de marca e também ações comerciais, né? Então, a cada entrega eu vou perguntar aí se vocês entenderam, se ficou claro para vocês. Se tiverem dúvidas, eu vou pedir que vocês usem o chat, tá? Manda para a gente aqui. Podem ser dúvidas em relação à entrega, podem ser dúvidas também em relação ao dia a dia de vocês, né? Hoje na Godoy Consultoria nós temos vários tipos de programas para gestão, para marketing, para vendas, para finanças, para contratação, cultura, liderança. Então, de uma forma geral, pela experiência que eu tenho, né, 15 anos aí como dono de clínica, praticamente tudo que vocês estão passando eu já passei em algum momento, né? Então, é super interessante também vocês trazerem dúvidas de outras questões, não só relacionados ao branding, não só relacionados à parte de planejamento, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o nosso treinamento, vou entregar o primeiro conteúdo, abro para perguntas, para o chat, podem mandar dúvidas. No final, eu vou abrir para vocês para a mentoria, se vocês quiserem abrir o microfone, abrir a câmera e perguntar diretamente também. Assuntos relacionados à entrega atual e também assuntos relacionados
a outras questões aí da clínica de vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Essa semana aí foi uma loucura, tivemos mentoria clínica de sucesso ontem, hoje tivemos entrega também, então vamos lá começar a nossa entrega aqui. Vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui para vocês, então, uma estrutura, né? Uma estrutura de mapa mental, tá? Uma estrutura de mapa mental e também uma estrutura de planilha, tá? Que é justamente para vocês visualizarem as ações que nós vamos trazer aqui, tá? Então, ficou uma estrutura bem compacta, uma apresentação bem legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem mandar no chat que eu vou acompanhando aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa entrega. Então, existe uma perspectiva, né, super importante dentro de uma clínica, que é o entendimento da importância do trabalho da marca, né? Hoje, no mercado de clínicas, existe uma concorrência muito forte, tá? Quando eu abri minha clínica, a minha primeira clínica, né, há 15 anos, eu abri minha segunda clínica há 12 anos, enfim, nesse início, quando eu comecei os meus negócios, o mercado de clínicas era um mercado muito amador, né? Os profissionais, a estrutura, o marketing, era tudo muito amador, né? Conforme o tempo foi passando, as clínicas foram se estruturando, as franquias foram entrando, os profissionais começaram a buscar conhecimento de gestão e hoje o mercado está muito concorrido, né? A maioria dos negócios não dura 5 anos. Mais de 50% das empresas quebram em menos de 5 anos, né? Então é muito raro você ter hoje uma clínica como a minha, que está há 15 anos no mercado. É muito raro. Eu tenho alguns mentorados aqui que estão há 20 anos, estão há 15 anos, há 10 anos. Isso é muito raro, né? O que a gente observa em uma clínica que dura 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos? Elas têm um trabalho de posicionamento, de marca, de branding, que pode ser feito de forma natural, né? Até sem conhecimento, muitas vezes, mas na maioria das vezes a gente vê que tem uma intencionalidade nisso, que são clínicas mais estruturadas, né? Então, hoje, se você falar de gestão, de marketing, de vendas, isso não é mais o diferencial, é o básico, né? Então, se vocês não tiverem um olhar para o branding, para a marca, para o posicionamento, vocês naturalmente vão entrar para uma guerra de preços, muitas vezes, e vão perder para as clínicas que estão investindo em relação a essa segmentação, em relação a essa estruturação de marca, tá? Então, é super importante que vocês tenham esse olhar, né? Que vocês tenham esse olhar para a marca. E eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos que são essenciais na hora de estruturar a marca de vocês, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês como criar um plano de ação para reforço de marca, tá? Então, eu vou abrir com a parte de branding e depois eu vou trazer as ações de marketing para vocês. Legal? Então, eu coloquei aqui os principais elementos de uma marca, tá? Então, como que você, hoje, a partir de uma clínica do zero ou a partir de uma clínica que já está no mercado há algum tempo, quais são os principais elementos que você precisa se concentrar para reforçar a sua marca, tá? O primeiro elemento é a identidade, né? Então, você precisa entender qual é a identidade da sua marca, qual é o propósito da sua marca, qual é a transformação que você faz dentro do seu negócio, né? Nós não podemos focar apenas no serviço, nós não podemos focar apenas numa promoção ou apenas num profissional. Você precisa ter alguma transformação dentro do mercado que você atua, né? Então, pode ser autoestima, pode ser saúde, pode ser beleza, enfim, você precisa definir esse objetivo, você precisa definir essa transformação que você vai trazer, né? Então, o que é importante? Você ter uma estruturação de um código de cultura, por exemplo, que é um documento em que você vai colocar justamente esse propósito, esses princípios, esses valores, né? Toda essa identidade que você vai comunicar, seja nas redes sociais, seja no dia a dia com os seus clientes também, e também, principalmente, com a sua equipe, né? Para que a equipe tenha um propósito para trabalhar em uma clínica, tá? Então, a identidade é um elemento muito importante. O segundo elemento é a definição de um público-alvo, né? Eu percebo que muitas clínicas não têm um público-alvo, uma persona definida, né? Então, você pergunta assim, como que funciona a sua clínica? Quais são os clientes que você quer buscar, né? Qual tipo de paciente? E aí vem aquela resposta, homem e mulher,
de 15 a 90 anos, né? Então, com isso, você não consegue se comunicar com o público correto. Então, essa definição do público-alvo ideal, ela é muito importante, principalmente no momento em que você vai criar uma ação, criar um planejamento e, naturalmente, fazer, por exemplo, um trabalho de tráfego, né? Para que você consiga identificar o seu cliente ideal. Isso não significa que você não possa trabalhar com outros públicos, né? Que você não possa focar em outros públicos. Por exemplo, as minhas clínicas, o nosso público-alvo são mulheres de classe AB, né? Entre 35 e 45 anos, aliás, entre 35 e 55 anos, né? A maioria dessas mulheres são profissionais liberais, advogadas, arquitetas, né? Então, nós temos uma visão muito estruturada de quem é o nosso cliente-alvo. Mas também nós podemos fazer ações com outros públicos. Por exemplo, nós fizemos recentemente uma campanha focada no público masculino, né? Campanhas específicas, e tivemos bons resultados. Inclusive, fechamos uma venda recentemente de um cliente nos Estados Unidos. Ele viu o nosso anúncio e acabou fechando a venda nos Estados Unidos. Deu um maior trabalho para receber, porque o cartão dele não funcionava aqui, tivemos que fazer de outra forma, né? Então, quando você tem a visão do público-alvo principal e também identifica possíveis oportunidades, naturalmente você vai ter uma conversão maior do que a média de mercado, tá? Então, segundo ponto, definição do público-alvo. Terceiro elemento, uma pesquisa de mercado, né? Quando a gente fala de pesquisa de mercado, nós estamos falando de você entender como que o mercado funciona, incluindo uma pesquisa de concorrência, né? Tem um amigo meu que diz que o pior concorrente dele é a recepcionista, a secretária que não atende bem o cliente, né? E ele tem razão. Nós precisamos ter um olhar para o interno do negócio, mas também nós precisamos entender como que está funcionando o mercado externo. Nós não podemos ignorar o mercado externo, né? O que a gente precisa ter é um posicionamento. Não significa que se o mercado está cobrando 1.000, você precisa cobrar 1.100 ou 900. Você pode cobrar 2.000, desde que você justifique esse valor, desde que você justifique esse investimento. Mas é importante você conhecer os seus concorrentes, conhecer o mercado, entender no que você é bom, no que você é diferente e no que você está perdendo, tá? Uma das pesquisas que nós fizemos de concorrência, nós identificamos que a nossa estrutura estava abaixo de concorrentes que cobravam mais barato. Naturalmente, nós tivemos que fazer um investimento para melhorar a estrutura do negócio. Então, quando você faz uma pesquisa de mercado, analisando a concorrência, analisando seu público-alvo, naturalmente você vai entender quais são as lacunas, quais são os pontos cegos de você sair do momento que você está para um nível maior em termos de ticket, em termos de faturamento e até em termos de retenção de cliente, tá? E aí entra o quarto elemento. De todos, esse é o mais importante, tá? Eu vou até grifar para vocês aqui. E talvez seja o mais difícil. Diferenciais competitivos, né? Como se diferenciar no mercado em que quase todo mundo é igual, né? Esse é o elemento mais importante e é o elemento que faz a diferença para grandes marcas, né? Esse aqui é um celular da Apple, né? Esse computador que eu estou fazendo aqui é um computador da Apple. Esse fone aqui é um fone da Apple, né? Então, a Apple, por exemplo, ela é uma marca que tem vários diferenciais competitivos, né? E faz com que ela se mantenha no mercado. Então, por exemplo, na Apple, você tem o quê? Mais segurança. É muito difícil de você de você ficar vulnerável. É mais difícil de você ficar vulnerável num celular da Apple, num equipamento da Apple, do que em um equipamento de outra marca, né? Então, segurança. Segundo, o design. O design da Apple é melhor. Terceiro, a qualidade do equipamento, um equipamento que dificilmente dá problema, né? Por exemplo, o MacBook, meu primeiro MacBook, acho que eu fiquei, sei lá, uns 8 anos com ele. Depois, eu comprei um outro MacBook e dei o meu MacBook para a Fer, que trabalha comigo. E ela continua trabalhando com o MacBook, entendeu? Então, assim, é um computador infinito, né? Não acaba nunca. Sendo que outros computadores acabam ficando pelo caminho, tá? Terceiro, a integração. Quando você tem o fone, o AirPod, você integra ele rapidamente com as outras ferramentas. A Apple talvez não tenha o melhor produto. A câmera, muitas vezes, do celular da Samsung e de outros são até melhores, mas todos esses elementos fazem com que eu compre Apple e muita gente compre Apple também, seja aí um
o Apple maníaco, né? Então, esses diferenciais competitivos você precisa encontrar dentro do seu negócio, dentro da sua clínica. Ah, Marcos, o meu diferencial competitivo é o atendimento. Todo mundo fala isso, atendimento. Cara, atendimento bem feito quase todo mundo tem. Isso não é um diferencial competitivo, tá? A não ser que você tenha uma mega estrutura, você tenha realmente um processo muito avançado de atendimento. Tem alguns mentorados que têm esse foco, né, na qualidade do atendimento, do serviço, mas aí sim, a Marcos, realmente na minha clínica o atendimento é muito superior à concorrência. No geral, as pessoas falam da boca para fora, né? Então, o que você pode trabalhar como diferencial competitivo? Por exemplo, nas minhas clínicas, nós temos alguns elementos importantes. Primeiro, tempo de mercado, tá? Então, ninguém fica tanto tempo de mercado à toa, né? O segundo ponto é a nossa estrutura física, né? As nossas clínicas são amplas, são clínicas de 500 metros, nós temos manobristas, nós temos realmente um atendimento diferenciado em relação à concorrência, né? Em termos de estrutura, de capacidade, né? Terceiro ponto, todos os nossos serviços são testados dentro de um centro de pesquisa, então a gente não traz equipamentos, não traz tecnologias que não tenham essa validação nossa, né? Então isso é um diferencial muito grande. Um outro diferencial é a formação dos nossos profissionais, né? Todos os nossos profissionais são formados, para cada categoria nós temos alguns elementos de formação de pós-graduação, né? Então, naturalmente, quando você entende quais são os diferenciais competitivos e aplica isso no dia a dia, você acaba tendo realmente convertendo mais vendas, tá? Eu coloquei alguns elementos aqui da nossa clínica em termos de diferenciais. Por exemplo, na nossa clínica nós temos processos estruturados, a maioria do mercado não tem, né? Então, quanto mais diferenciais competitivos você tem, maior valor você pode cobrar, mais tempo você vai permanecer no mercado. Agora, se você não enxerga esses diferenciais competitivos e não comunica para o seu time, na hora da venda ninguém fala nada. E naturalmente você perde de utilizar essa vantagem, tá? E aí você deve também, obviamente, trabalhar os diferenciais competitivos na sua comunicação, nas redes sociais, comunicação interna, enfim, tudo que você vai trazer para o mercado, tá? Então, esse é o elemento mais importante para diferenciação de marca e também para que você conquiste aí novos clientes, tá? Quinto elemento, a criação do logotipo, de uma identidade visual. Óbvio que isso é importante, tá? Você ter uma logo legal, você ter uma comunicação visual bacana. Mas assim, eu vou ser sincero para você. Ninguém fatura milhões porque tem uma logo bonita, tá? Ou porque tem um nome bem feito, tá? A maioria dos nomes de clínicas, ou mesmo, se você pegar grandes referências hoje, é o nome da pessoa, é o sobrenome, é uma logomarca qualquer. Muitas vezes as pessoas focam no que não é tão importante e deixam de lado o que realmente é importante. Esse é um cuidado que nós temos que ter e é um cuidado que eu tenho muito aqui dentro dos nossos programas. Muitas vezes a pessoa fica preocupada com a peça, com a logo, com algum detalhezinho e deixa de focar no que realmente faz a diferença, tá? Então, importante, legal, mas ninguém vai faturar milhões porque tem uma logo mais bonita do que o concorrente, tá? Sexto ponto, construir a personalidade de marca, né? Pessoas se conectam com pessoas, pessoas não se conectam com as marcas necessariamente, né? Então, é muito mais fácil se você vai se comunicar com as pessoas, com os clientes, com os consumidores, que as pessoas se comuniquem. Principalmente se você tiver um porta-voz, né? Ou se você tiver alguém de referência. Então, muitas clínicas utilizam o dono da clínica, ou de repente um gerente, um vendedor, como essa persona, como essa personagem, né? Então é importante que vocês tenham essa perspectiva também. Eu sei que tem muitos donos de clínicas aqui que não gostam, às vezes, de aparecer nas redes sociais, que não gostam de dar a cara no dia a dia, mas isso humaniza o atendimento da sua clínica, humaniza a sua relação com os leads, com os clientes e com as pessoas interessadas, tá? Isso é muito importante. E nós vimos ao longo dos últimos anos várias pessoas seguindo essa linha, né? Um exemplo muito claro é o Steve Jobs, outro exemplo muito claro aqui no Brasil, né? A Trajano, né? A Luísa Helena Trajano, que se posicionou também como a referência da marca, né? Várias clínicas se associaram a pessoas públicas, como, por exemplo, né, a Giovanna Antonelli, a Xuxa, né? A Espaço Laser, a Xuxa, trazendo também essa humanização da marca. Isso funciona muito, tá? E é super importante que também, em algum momento, vocês se posicionem dessa forma, tá bom? E aí, uma estratégia de conteúdo, tá? Esse elemento aqui é muito importante, por quê?
De nada adianta você ter toda uma estruturação de marca, você sabe o teu público-alvo, você tem diferenciais, você sabe como é que funcionam os seus concorrentes, você sabe tudo. Só que você não comunica isso para ninguém, tá? Então não adianta nada. Então, dentro de uma estratégia de conteúdo, é importante que esses diferenciais, esses elementos sejam comunicados. Tanto no offline, eu bato muito nessa tecla, né? Tem muita gente que acha que antes do Instagram não tinha comunicação, né? O Instagram é marketing, né? O Instagram não é marketing, o Instagram é um elemento de comunicação, de propaganda, né? De publicidade, de divulgação. Ele não é o marketing. Muitas vezes a mídia offline, ou seja, a comunicação interna dentro da sua clínica, utilizando peças de comunicação, TV, a própria equipe, funciona muito melhor do que o trabalho de rede social, tá? Eu tenho mentorados que cresceram 3, 4, 5 vezes o faturamento sem botar a cara e sem fazer vídeo no Instagram, né? Só trabalhando a base que já tinha de clientes e pacientes, muito porque nós desenvolvemos uma estratégia de conteúdo, uma campanha interna de marketing e conseguimos aproveitar bem esses leads, tá? Então, temos que ter uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de conteúdo offline e uma estratégia de conteúdo online, trabalhando as redes sociais. Hoje o Instagram é o grande cartão de visita do negócio. Marcos, eu preciso fazer um site para minha clínica? Se você não for vender no e-commerce, não. Você tem que focar no Instagram. É o Instagram que vai fazer a diferença hoje na divulgação dos teus serviços, né? Então, é super importante vocês entenderem essa questão do offline e do online. Vocês precisam trabalhar os dois dentro de um planejamento de marketing, que vai ser aqui o nosso próximo tema, tá bom? Show de bola? Dúvidas, perguntas aí em relação à parte de branding, de marca? Como é que vocês estão aí de marca? Estão reforçando a marca? Estão se tornando referência ou não? Hum? Ai, ai. É muito interessante esse trabalho de branding, né? Nós começamos a fazer isso logo no início, quando nós abrimos as clínicas, né? Pelo fato de eu ter formação em publicidade e tudo mais, isso ajudou muito. Então, logo no início, nós já fizemos muitas ações que reforçaram a marca, parcerias, fizemos TV, fizemos assessoria de imprensa, começamos, né? Logo no começo do digital, a gente já começou, fomos pioneiros no digital, influenciadores, né? Hoje muita gente ainda fala, funciona, não funciona. Nós trouxemos os influenciadores logo no início, né, quando começou. Então, quando você faz esse trabalho de offline, né, reforçando a sua marca no offline, com, por exemplo, assessoria de imprensa, você fala com jornalistas, você fala com referências na cidade, você faz um trabalho com os clientes, né? Quando você faz esse trabalho do offline e também do online, naturalmente você vai ter um reforço de marca muito grande e aí você consegue se manter no mercado e também trazer novos clientes, tá? Então, esse é o primeiro elemento que eu quero trazer para vocês aqui. O nosso segundo elemento são as ações de marketing, tá? Então, Marcos, como é que faz a ação de marketing para a clínica? Como é que a gente organiza isso, né? Como é que a gente estrutura? Como que é feito um planejamento, né? Talvez para algumas pessoas essa vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir esses conceitos, né? Para muitos aqui talvez seja a primeira vez. Para muitos aqui, talvez já estejam acostumados. Quem é mentorado já viu, né, esses conteúdos também. Então, eu vou trazer para vocês aqui as principais ações que vão gerar retorno de marketing dentro da clínica de vocês, tá? Vou trazer as principais ações que eu faço, que os meus mentorados fazem, e aí nós estamos falando de ações que podem ser feitas, com exceção da sétima ação aqui, né? Que é uma ação de promoção, nem todas as clínicas podem fazer promoção. As demais você pode trabalhar dentro da sua clínica de forma online ou de forma offline, ou nos dois formatos, tá? Então, o primeiro elemento que eu vou trazer para vocês aqui são os lançamentos, tá? Então, as minhas clínicas permaneceram muito tempo no mercado, estão há muito tempo no mercado, justamente por quê? Porque nós trabalhamos lançamentos, nós lançamos constantemente novos produtos e novos serviços, né? Isso faz com que o paciente experimente um serviço, migre para o outro, experimente outro, migre para outro, e assim sucessivamente, né? Então, é muito importante que vocês ampliem o mix de serviço ou os produtos que vocês podem oferecer dentro do negócio. Naturalmente, se você tem vários serviços, o mesmo cliente vai comprar esses serviços e ele vai conseguir, ele vai conseguir permanecer mais tempo com vocês
e vocês vão ter um faturamento maior por cliente, né? O Mauro, que está aqui, por exemplo, ele tem uma clínica de depilação e nós estamos pensando em inserir novos serviços, né, na clínica dele. Eu tenho, por exemplo, o Rodrigo, que tem uma clínica médica e também estética, né? E ele começou a ampliar outros serviços que ele não tinha, por exemplo, capilar, tratamentos capilar, enfim, outros serviços para agregar dentro do mix dele, né? Nós temos clínicas multidisciplinares que têm determinados tipos de consultas, especialidades, e estão ampliando também. Dentistas, muitos dentistas que faziam a parte tradicional da odontologia estão trazendo harmonização, né? Então, quando você amplia esse mix de serviços, naturalmente você consegue aumentar muito o seu faturamento, né? Então, eu sempre recomendo para os mentorados que uma clínica tenha lançamentos ao longo do ano. 1, 2, 3, até 4 no ano, tá? Um por trimestre, por exemplo. Se você ainda não tem esse potencial, tudo bem. E aí você pode fazer lançamentos de várias formas, tá? Você não precisa lançar necessariamente um grande equipamento ou uma grande tecnologia. Você pode associar tecnologias que você já tem, você pode lançar, fazer um upgrade de um serviço que você já tem através de um curso, de uma especialização, né? Então, você pode trazer novas tecnologias, novos equipamentos e, principalmente, você pode ampliar o seu mix de serviços, né? Então, uma clínica de estética, por exemplo, a clínica tem o serviço de depilação a laser, ela pode ter emagrecimento, ela pode ter estética corporal, estética facial, harmonização, né? Então, ela pode criar um mix e que o cliente naturalmente vai comprar um serviço e depois vai comprar um outro serviço também, tá? Então, isso é muito importante, né? E aí você precisa saber selecionar qual o próximo lançamento, porque ele precisa ser adequado ao seu paciente, ao seu cliente, ele precisa estar no momento legal no mercado, né? E também ele precisa ter alguns elementos importantes, como, por exemplo, um bom ticket médio, né? Para você fazer poucas vendas e ter muito retorno, muito resultado, né? Então, esses detalhes fazem toda a diferença na hora que você vai lançar um novo serviço e produto, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica isso dentro aqui do nosso planejamento comercial, tá bom? Nosso planejamento aí de marketing. Outro elemento importante são os eventos, tá? Os eventos são elementos que eu gosto de usar muito, nós fazemos 1 ou 2 eventos todo mês nas minhas clínicas já há muitos anos, né? E aí nós podemos trabalhar desde eventos com foco em conversão, como também eventos com foco em relacionamento ou até mesmo para trazer um conteúdo para os pacientes e ter uma interação, uma conexão maior dos profissionais com os pacientes, né? Posso citar algumas centenas de modelos de eventos aqui que nós já fizemos e orientamos, tá? Então, por exemplo, eu acabei de sair agora de uma mentoria, eu estava com a Jan é nossa mentorada, lá do interior de Santa Catarina, ela tem uma clínica de estética, ela fazia alguns serviços e ela fez o lançamento de procedimentos de harmonização corporal. Fez um evento, convidou as pessoas certas, da forma certa, usou algumas estratégias que nós temos, e em um único dia ela vendeu quase 100 mil reais, deu 90 e pouquinho, né? Uma clínica que faturava 1/3 disso no mês, né? Ela conseguiu faturar em um único dia, né? Nós temos mentorados, por exemplo, que também tinham, por exemplo, dentistas que trabalhavam num segmento específico, né? Mais focado para odontologia e vieram para a parte de harmonização e também tiveram esse nível de resultado, né? Com eventos faturando 30, 40, 50 mil em um único dia, seguindo a estratégia dos eventos, né? Nós temos também mentorados que são médicos, que têm clínicas multidisciplinares e que fazem eventos mais focados em relacionamento, tá? Ainda assim, você consegue também trazer o paciente e, eventualmente, trazer alguma novidade, algum lançamento e fazer uma conversão em cima disso, né? Fisioterapeutas, nós temos vários fisioterapeutas fazendo eventos e conseguindo converter nesse evento também muitos clientes, né? Por que esse evento funciona e muitas vezes o evento que vocês fazem, ou que já fizeram, ou que alguém já fez não funciona? Pelo formato, pelo método, né? É um evento que a gente vai sempre oferecer algum tipo de experimentação para o paciente, ele vai experimentar e nesse dia nós temos opções, nós temos bônus, nós temos vantagens para que ele converta naquele serviço específico, tá? Então, é um formato muito legal, nós já chegamos a faturar mais de 200 mil no único dia,
e é muito interessante, tanto para relacionamento como também para conversão, né? Então, vale muito a pena vocês fazerem eventos, principalmente pensando agora no Dia da Mulher, né? Que é um dia que a maioria do público aqui de clínicas é do público feminino, né? As mulheres são maioria como público-alvo de clínicas. Então, por exemplo, o Dia da Mulher é um dia muito legal para você fazer uma palestra, para você fazer uma apresentação de algum serviço, para você trazer o público para experimentar algo, para você dar um benefício e também melhorar o relacionamento e a conversão, tá? Isso é um trabalho de branding e é um trabalho também de conversão, tá? Então, os eventos são fundamentais. Praticamente todos os nossos mentorados têm saído com com alguma tarefinha aí de evento e têm conseguido converter muito bem. Quando nós fazemos um evento de lançamento, né, a coisa funciona ainda melhor, tá bom? Então, essa é a segunda ação que eu recomendo que vocês façam dentro do negócio de vocês, ok? Terceira ação, terceira estratégia, né? É a estratégia do grupo VIP, tá? O grupo VIP também é muito legal. É essa estratégia que nós estamos fazendo aqui, né? Se vocês perceberem, se vocês perceberem, eu estou usando aqui com vocês também essas estratégias, né? Então, o que é o grupo VIP? Exatamente o que vocês estão participando. É um grupo que eu vou colocar nesse grupo alguns benefícios, eu vou colocar conteúdo e, naturalmente, nós vamos ter uma relação próxima, eu vou conhecer vocês, diferente de uma relação fria, de um contato via WhatsApp, né? Então, o grupo VIP funciona muito bem em dois formatos. Por exemplo, eu quero fazer um grupo VIP para comunicar com os meus pacientes, com os meus clientes, as novidades da clínica. E eu vou colocando essas informações no grupo VIP. Um lançamento, uma novidade, um evento, um benefício, enfim, tudo que você pode trazer como conteúdo ou como benefício, você vai colocar dentro do grupo VIP. Funciona muito bem para o lançamento. Você quer fazer um lançamento de um novo serviço, de um novo produto, e você forma um grupo VIP e convida pacientes. Funciona muito bem também. Agora, se você tem a possibilidade de fazer ofertas, promoções dentro da sua clínica, o grupo VIP funciona como um dia especial, né? Agora, em novembro, nós fizemos um grupo VIP de Black Friday, né? Então, fizemos as promoções, as campanhas e faturamos mais de 200 mil em um único dia com o grupo VIP, né? Então, qual que é a vantagem do grupo VIP? A pessoa não precisa ir até a sua clínica para ter as informações e para consumir. Então, ele é muito legal, tanto do ponto de vista de brand, de marca, de relacionamento, como também do ponto de vista de conversão, tá? Então, recomendo que vocês façam também a estratégia do grupo VIP. Rapaz, tá quente aqui, hein? O ar-condicionado não tá dando conta, não. Curitiba é mais friozinho, né? Mais tranquilo. Outro elemento importante para você trazer uma experiência maior para o cliente são cortesias ou experimentações, né? Ou até consultas gratuitas, né? Então, tudo que você traz através de uma experimentação, de uma degustação, de uma isca, enfim, é mais fácil de você fazer a conversão do cliente, né? Por exemplo, eu estou fazendo essa reunião VIP aqui. Essa reunião VIP não é uma entrega de mentoria. Entrega de mentoria nossa, ontem nós começamos às 2, fomos até às 5h30, né? Mas ela é uma experimentação, né? Vocês estão experimentando um conteúdo que o Mauro experimentou, teve o conteúdo todo aí conosco, né? Então, quando você traz essa experimentação, essa cortesia, né? Algo que você ofereça para o cliente, que ele vá até a clínica e conheça a estrutura, os diferenciais, o atendimento, isso é muito importante, né? É óbvio que você, principalmente para clínicas estéticas, você pode oferecer experiências, né, de serviços, em tempos menores, por exemplo, né, 30 minutos, 40 minutos, dentro dos eventos, né? Você pode trabalhar esse tipo de conteúdo, assim como também para clínicas odontológicas ou médicas, você pode trabalhar avaliações ou consultas gratuitas em algum momento, né? Óbvio, tem alguns profissionais aqui que talvez já cobrem um valor mais alto nas consultas, mas para quem cobra um valor menor, pode ser usado como uma isca. Eu tenho uma mentorada, a doutora Elaine, ela é médica, ela é cirurgiã e também faz a parte estética, e no mês de dezembro ela teve um faturamento muito expressivo, oferecendo consultas gratuitas, avaliações gratuitas para os clientes, né? A cada 10 clientes que foram até a clínica, ela converteu 8, né? Então, você fala, Marcos, mas e se ela tivesse cobrado? Se ela tivesse cobrado, ela não teria tanto volume, poderia até ter conversão, né? Então, não necessariamente é uma ação que você precisa fazer sempre. E também você pode direcionar para uma base. Eu posso oferecer consulta gratuita para ex-clientes, por exemplo, né?
que já compraram e que tem um potencial de compra. Não precisa ser lá no Instagram. Mas é muito legal você experimentar essa ação e é uma ação que pode trazer muita conversão, independente do segmento. Legal? Nas minhas clínicas, a gente oferece muita experimentação, muita cortesia dos lançamentos, das novidades de serviços que as clientes ainda não conhecem. Isso aumenta o relacionamento, elas ficam satisfeitas. Tem o gatilho da reciprocidade, né? Ou seja, a gente ofereceu algo, muitas vezes ela fica mais suscetível a fazer um processo de compra, tá bom? Então, essa é uma ação que eu recomendo muito também. Os vouchers, né, ou desconto, também é algo muito legal, tá? Quando você oferece um benefício, um desconto, um voucher, uma condição especial num determinado serviço, naturalmente o cliente se sente muito tentado a consumir, né? Então, você pode oferecer um voucher de várias formas. Você pode oferecer de forma online, você pode fazer um envio via WhatsApp de um voucher, de um cheque bônus. Você pode fazer presencial, impressão do cheque bônus, entregue para os clientes, né? Nós temos uma ação que nós repetimos a cada 3 meses, né? Nós temos as clientes VIPs da clínica, que são 25, 30 clientes que nós selecionamos, e a cada 3 meses nós mandamos algum tipo de presente para essas clientes, né? Muitas vezes é um brindezinho da clínica, muitas vezes é um espumante de final de ano, muitas vezes é lá um chocolate bacana que a gente trouxe para cliente de final de ano, ou da Páscoa, né? Então a gente vai variando assim o brinde, né? E dentro desse brinde, junto com esse brinde, a gente sempre manda um voucher para ela utilizar na clínica da forma que ela quiser. E, naturalmente, muitas vezes esse voucher acaba se transformando numa compra muito maior, né? Então, esse uso do voucher é interessante. Você pode também fazer um trabalho um pouco mais interno disso, né? Tudo que eu estou falando aqui, vocês têm que pensar assim, não necessariamente é o Instagram para o cliente novo. Muitas dessas ações nós podemos fazer internamente com a nossa base de clientes e ex-clientes, né? Então, um ex-cliente que não consumiu mais com você, de repente, a partir de um bônus, de um desconto, de uma condição especial, pode voltar a consumir. Basta um estímulo, né? E a gente sabe que no Brasil, né, o brasileiro gosta de um descontinho, principalmente quem tem grana gosta mais de chorar às vezes do que quem não tem, né? Então, é uma possibilidade muito legal. O que a gente precisa entender sempre é essa relação do branding com as ações, né? O que eu quero dizer com isso? Algumas ações vão casar com determinados públicos, outras ações não, né? Então, Marcos, a minha clínica é uma clínica top, é uma clínica premium, super bem posicionada. Não cabe eu fazer, né, eu colocar um voucher, um desconto. Perfeito. Então, a gente não vai trabalhar com essa ação. Mas a maioria dessas ações cabe na maioria dos formatos, né? Então, a gente sempre vai respeitar a marca, o branding, e nós podemos usar esse desconto ou esse voucher no momento específico também, no lançamento de um novo serviço, ou, de repente, de um produto que não está saindo tanto dentro do negócio de vocês, tá? Então, a gente pode trabalhar de forma bem institucional também esse formato. As ações de prospecção, né? A gente já fez aula sobre isso, eu poderia ficar aqui, poderia ficar um dia falando de prospecção de clientes, né? Como trazer clientes novos. Eu vou citar para vocês 3 ações, tá? Só 3, porque se eu trouxer muita coisa, vocês vão ficar perdidos aqui, né? Mas falando em ações de prospecção, tá? O que nós precisamos fazer, o que dá mais resultado? Cara, a primeira ação é a rede social, né? Eu tenho batido muito na tecla com os meus mentorados. Eu tenho mentorados que são muito reticentes em fazer conteúdo, outros não, né? Já fazem direto. Mas assim, quem não está bem posicionado na rede social não tem um bom cartão de visitas, né? Muitas vezes vocês já fizeram tráfego, já contrataram agência, e a rede social de vocês é ruim, essa é a verdade, né? Não tem vídeo, não tem conteúdos que engajam. Muitas vezes vocês criam conteúdos que não trazem a realidade da clínica, né? Marcos, eu tenho aqui um monte de dica, mas eu não falo do meu serviço, eu não falo do meu produto. Muitas vezes a gente entra no Instagram de uma clínica e não sabe nem o que ela vende, né? Então, essa falta de estruturação da rede social gera um problema muito grande. Você fica sem um cartão de visitas, sem uma apresentação, né? Então, sempre que você vai numa cidade diferente, sempre que você vai em algum lugar, sempre que alguém te recomenda um restaurante ou um profissional, a primeira coisa que as pessoas fazem hoje é ir no Instagram da clínica ou do restaurante, né? E como é que está o cartão de visita de vocês? Como é que está o Instagram de vocês, né? Muitas vezes ele está ruim e naturalmente você não tem cliente novo, né? O que falta, na maioria das vezes, é uma estruturação, como produzir conteúdo. E aí eu tenho uma má notícia para vocês.
Não basta contratar uma agência, pagar R$ 3.000 por mês e achar que o problema está resolvido. Vocês precisam aprender marketing, vocês precisam aprender rede social, vocês precisam aprender a se posicionar, tá? Então, o social media hoje, ele não é um diferencial, ele é essencial, ele é um mínimo que vocês precisam ter, assim como o conhecimento de marketing para vocês pararem muitas vezes de perder dinheiro com ações que não dão resultado nenhum, tá? Então, social media é o primeiro elemento que eu trago para vocês. Logo, logo nós vamos estar oferecendo serviços aí também, a Godoy Service, nós vamos trazer alguns serviços aí de social media, de tráfego, com essa expertise de quem está do outro lado, né? De quem realmente é dono de clínica e sabe quais são os elementos mais importantes, tá? Segundo elemento, campanha de indicação, né? Tem muita gente que não faz campanha de indicação, que tem bloqueio, enfim. Eu estive no final do ano no Clinicorp Summit, né? Eu fui fazer algumas palestras em São Paulo e um dos eventos que eu fui foi no Clinicorp Summit, que é um evento focado mais para a área odontológica, né? E nesse evento estava o Rodrigo Noll. O Rodrigo Noll é a maior referência de marketing e indicação do Brasil. O Rodrigo Noll faz campanhas, tá? E vocês podem achar, dar risada. Hoje, para você contratar o Rodrigo Noll para fazer uma campanha de marketing e indicação para sua clínica, ele vai cobrar R$ 50.000, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é potente o marketing de indicação. Todos os grandes players do mercado têm campanha de indicação. Todos, tá? Vocês já devem ter passado aí por compras em que foi pedido indicação, foi pedido recomendação, etc. e tal. Por que você não aproveita isso dentro da sua clínica, né? Ah, Marcos, mas eu vivo de indicação. Não é isso. Eu não estou falando de indicação espontânea. Eu estou falando de campanhas para que você premie, para que você estimule o seu paciente a indicar alguém, para que ele tenha um benefício e também para que o indicado tenha benefícios no seu negócio, né? Olha que interessante. Na primeira mentoria do ano, na semana retrasada, eu estava entregando a mentoria e falei assim, pessoal, olha, estava falando exatamente sobre isso, campanha de indicação. Olha, inclusive, quem quiser fazer uma indicação aqui de mentorado, vocês têm 10% do valor do fechamento, vocês têm como cashback. Posso fazer um Pix para vocês ou vocês podem usar em outros produtos. No mesmo momento, o mentorado meu fez uma indicação, eu chamei depois a indicada, ofereci para ela uma reunião e tal, fizemos a reunião, ela fechou e na mentoria passada ela já estava com a gente, ela teve um benefício, né, teve um desconto pela indicação e o mentorado também teve um benefício na renovação dele, né? Então, por que isso aconteceu? Porque eu tenho uma campanha estruturada e porque eu divulgo, né? Nas minhas clínicas, nós temos campanhas estruturadas através de pesquisas, nós geramos, sem brincadeira, mais de 200 leads todos os meses, há mais de 10 anos, só com campanha de indicação. Agora eu acabei de receber uma mensagem, só não vou abrir aqui porque é chato, mas a Letícia, minha mentorada, ela tem uma clínica pequena em Curitiba, e ela, esse mês passado, ela conseguiu 150 leads, 150 indicações de clientes novos, através de uma campanha que eu vou falar para vocês agora, tá? Parece piada, é uma clínica pequena, 150. Quanto custa hoje no mercado 150 leads? Vocês sabem? Pelo menos R$ 3.000, né? Hoje um lead está custando entre 15 e 20 reais, né? Então, quer dizer, ao invés dela pegar R$ 3.000 e investir em tráfego e gerar leads que muitas vezes são desqualificados, porque você não sabe de onde vem, ela conseguiu 150 leads de indicação de clientes, né? E aquela coisa, né? O cliente, ele anda com pessoas que são do mesmo perfil, do mesmo potencial aquisitivo. Então, é óbvio que uma indicação de um mentorado, né, é muito mais valiosa do que um lead que vem do tráfego, do que uma pessoa que viu lá um anúncio meu e, Marcos, tudo bem, entendeu? É óbvio. Tanto que a conversão foi de 100%, ele indicou uma pessoa e eu converti, né? Então, campanhas de indicação funcionam para todos os segmentos. O que você precisa fazer? Estruturar a campanha. Então, qual é a campanha, né? Olha, indique 3 amigas, indique 3 amigos e ganhe algo, né? Você pode oferecer R$ 100, R$ 200 em serviços, você pode oferecer um tratamento específico, você pode oferecer uma consulta gratuita, uma avaliação, enfim. Você precisa definir um bom benefício, tá? Para clínicas, de uma forma geral, eu recomendo R$ 200 ou recomendo que você dê um serviço que você pode oferecer gratuitamente. Essas 3 indicações, o que você vai fazer? Você vai oferecer algo para trazer para dentro da clínica. Uma avaliação, uma consulta, um procedimento, uma experimentação, né? E, naturalmente, a sua chance de conversão vai ser muito alta. Qual é o erro mais comum?
oferece desconto. Agora mesmo eu estava com uma mentorada que ela estava pedindo 10 indicações. Eu falei, cara, hoje em dia as pessoas nem têm mais 10 amigos, né? De verdade, assim, né? Tem no Instagram lá, né? Seguidores e tal, mas amigo, 10 é bastante, hein? Então, as pessoas às vezes erram nisso, na dosagem, né? E o outro elemento importante é você definir quem vai ficar responsável por essas indicações. É o time técnico, é a recepção, é o vendedor? Define uma meta, são 50, são 100, são 30, e você pode até fazer uma premiação, né? Nós fizemos agora uma premiação para nosso time de recepção. Elas precisavam ter 100 indicações cada uma de uma campanha que nós fizemos. A cliente indicava 3 amigas e concorria a um Botox, né? Então, nós conseguimos gerar mais de 200 leads também, tá? Então, a campanha de indicação é muito forte. E vou dizer para vocês, tudo que o Rodrigo Noll falou lá na palestra, e ele vende na consultoria dele, não é muito diferente do que eu estou trazendo para vocês aqui na prática, tá? Então, funciona muito bem também. E o terceiro elemento de prospecção que funciona muito bem são as parcerias, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês a estruturação, porque muita gente acha que não dá para fazer parceria, né? Você tem 2 elementos para fazer parceria. O primeiro elemento são empresas que têm o mesmo público-alvo de vocês, tá? Por exemplo, eu tenho uma clínica X, eu tenho uma clínica de estética, por exemplo. Vamos lá. Quais são os negócios, os business que se comunicam com o meu público-alvo? Aí nós voltamos lá no branding, né? É, é, qual é o público-alvo que vocês têm, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma clínica, eu posso fazer uma parceria com uma academia. Qual academia? Que atende o mesmo público-alvo que o meu. Uma loja de roupa, com uma loja de perfume e por aí vai, né? Então, eu preciso fazer várias parcerias. A parceria, você precisa oferecer uma experimentação. Ah, Marcos, eu fiz e dei 10% de desconto. Ninguém vai na sua clínica com 10% de desconto, tá? Você está perdendo tempo e ainda está prejudicando a natureza, imprimindo uma coisa que não vai servir para nada, tá? Então, esquece 10%, esquece 20%. Experimentação, tá? Segundo elemento que vocês podem trabalhar é justamente parceiros que vão indicar o serviço para vocês. Isso vale muito para clínicas odontológicas, clínicas médicas, clínicas multidisciplinares, né? Então, por exemplo, fisioterapeutas, né? Então, eu sou fisioterapeuta. Com quem eu vou buscar parceria? Eu vou buscar parceria com médicos, eu vou buscar parceria com academias, eu vou buscar parceria com outros fisioterapeutas que, de repente, não fazem o atendimento que eu faço, né? Então, esse entendimento do nicho, do processo, ele é muito importante, tá? Hoje mesmo nós estávamos falando com o mentorado, já está no segundo ciclo, eu estava estruturando com ele todo esse processo. Olha, nós vamos pegar esses possíveis parceiros aqui, né? A, B, C, D e E. Vamos oferecer esse benefício para os pacientes, vamos oferecer esse benefício para os profissionais e vamos criar esse ciclo de relacionamento, né? Então, essa estruturação, esse detalhamento é que faz a diferença. Talvez, muitas das ações aqui que vocês ouviram eu falar até agora, vocês já fizeram, ou muitos de vocês já fizeram e não funcionou, ou já viram outras pessoas que fizeram e também não funcionou. Por que não funciona? Porque não tem processo. A maioria dos mentorados que estão faturando aqui 20, 30, 40, 100 mil reais num dia com essas ações aqui, desacreditavam delas quando eu trouxe a sugestão, né? E aí, de tanto ouvir depoimento de mentorado falando que fez e que teve resultado, falando que fez e que teve resultado, eles se encorajaram a fazer e conseguiram ter resultado também. Agora, tem aqueles que sabem que eu ensino o processo e o que ele faz? Ah, mas eu quero fazer uma coisinha do meu jeito. E aí acaba não tendo resultado. Então, todas essas ações aqui, elas são muito boas, desde que você siga o processo correto. Senão, você vai ficar tentativa e erro, que foi como eu fiz. Todo esse método, o método soft de gestão de clínicas, eu fui fazendo um pouco na tentativa e erro, porque quando eu abri minha clínica, não tinha consultoria de clínica, não tinha nada, né? Realmente foi na tentativa e erro, e ao longo desses 15 anos eu fui melhorando os processos, e hoje a gente chegou num método que funciona para quase todo mundo, né? Então, isso é muito legal, vocês pensarem também nessa estruturação dos processos, tá bom? E aí o elemento promocional, né? E aí, esse aqui eu quero falar até de forma mais breve, porque é um pouco mais óbvio, né? Mas assim, quando a gente fala de promoção, o que eu tenho percebido, né? Acredito que agora vocês estão entendendo o que são ações, o que são estratégias de marketing, né? Então, isso aqui são estratégias de marketing.
Praticamente todas as estratégias que eu falei, nós estamos falando em dar algo para o cliente, em trazer uma novidade, uma inovação. Você percebe que eu não falei de desconto, né? Com exceção ali da parte de vouchers, enfim. Eu não estou falando de desconto, eu estou falando de oferecer algo ao cliente, de se relacionar com o cliente, de dar benefício dele experimentar. Nós só falamos disso. Isso são ações de marketing, tá? E aí a promoção, ela vai entrar para a conversão, né? Então, se você, na tua clínica, você faz uma promoção por semana e dispara para todo mundo, você não está fazendo ação de marketing nenhuma, tá? Você está fazendo uma grande cagada, tá? Ficar mandando promoção para o cliente toda semana, de forma desorganizada, não vai gerar conversão. O que vai gerar conversão é você se relacionar com o cliente através das ações de marketing e, obviamente, se você tiver alguma condição especial, uma promoção, a chance dele converter é muito maior, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ações de marketing são ações que você vai organizar, estruturar, visando reforçar a sua marca, se relacionar com o cliente, converter o cliente, né? E também você pode utilizar ou não promoções, tá? Isso é opcional. Muitas clínicas usam e tem resultado. Eu tenho mentorados, por exemplo, eu tenho um mentorado que é nutricionista e que ele tem 100 pessoas na fila de espera. Por que ele vai fazer uma promoção? Não tem como atender, entendeu? Precisa de promoção. Ah, eu tenho mentorados que estão com faturamento muito baixo e quer levar o resultado. Pode fazer uma promoção, né? Eu tenho mentorados que estão muito bem num serviço, num segmento, mas em outro eles não estão conseguindo vender. Pode fazer uma promoção. E aí, quanto mais simples, melhor, tá? A promoção ela não pode ser boa só para você, ela tem que ser boa para o cliente. Então, 10%, 20%, 30%, 40%, compre e ganhe. São os formatos que realmente funcionam. Você colocar lá, né? Eu até dei esse exemplo ontem. Compre isso mais isso e ganhe isso, né? Você cria uma promoção mirabolante que só é boa para você e não é para o cliente, você não vai vender nada. Então, até para fazer promoção, precisa fazer da forma correta. Senão, vocês só ficam perdendo tempo e desgastando a equipe, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês esses elementos de branding, tá? E também trouxe para vocês aí os elementos de marketing, tá? Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é estruturar esse processo, tá? Estruturar esse processo dentro de um planejamento de marketing, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem essa conexão dos fatores, né? Como que a gente trabalha isso na prática, né? Então, eu vou fazendo aqui vou colorindo para vocês a planilha. Se não ficar bem visual, vocês me avisam, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma campanha institucional na minha clínica? Sim. O que é uma campanha institucional? Nós vamos fazer agora uma campanha institucional. Nós ganhamos o prêmio de melhor clínica da cidade. Então, naturalmente, nós vamos fazer uma grande campanha para reforçar e para comunicar no offline e no online tudo isso, tá? Então, a nossa campanha do trimestre vai ser melhor clínica da cidade. Podemos fazer uma campanha do Dia da Mulher? Podemos. Podemos fazer uma campanha beneficente, né? Hoje, o meu financeiro foi entregar um cheque para o hospital Erasto Gettner, que é o Hospital do Câncer. Nós fizemos uma doação de 17 ou 18 mil reais, tá? Que foi uma ação que nós fizemos no final do ano. Nós vendemos um procedimento específico, os clientes compraram, 100% do valor nós doamos. Para esse hospital, nós doamos mais de 100 mil reais já ao longo dos últimos anos. Então, essa é uma ação institucional, uma ação de brand, né? Marcos, eu sempre quis fazer e não sei como. É exatamente isso que a gente traz para vocês dentro do processo, né? Então, Marcos, quero fazer uma campanha de branding. Você pode fazer no trimestre essa campanha ou no mês. Você não precisa fazer todos os meses, tá? Mas é legal dentro do ano você fazer algumas campanhas reforçando a marca, tá? Marcos, eu não tenho braço, eu não tenho, não sei como fazer, ainda não é o meu momento. Beleza, você não precisa fazer necessariamente uma campanha de branding. É algo que vai ajudar. E assim, eu acho que é super importante a gente ter também, né? A gente doar, a gente poder ajudar as pessoas, a gente poder compartilhar. E eu vou dizer para vocês, a equipe, o time engaja muito nesse tipo de ação, tá? Ações institucionais, campanhas que vão ajudar outras empresas e tudo mais, tá? Então, aqui uma visão para vocês de campanha, né? Lançamentos. Os lançamentos, eles precisam ser agendados. Você não vai fazer um lançamento do dia para a noite, né? Então, eu coloquei aqui como sugestão, vocês estão vendo que está separado por mês aqui, né? Então, eu coloquei como sugestão um lançamento em abril, né? Então, quando eu vou fazer uma mentoria, eu vou estruturar uma mentoria com os meus alunos e mentorados, o que eu faço? Eu desenho esse planejamento com ele. Acabei de sair
de uma mentoria aí do conselho com a Jean, e nós fizemos o planejamento dela de fevereiro e março, né? Então, o que nós estamos propondo aqui? Um lançamento em abril, né? Qual o lançamento? Vamos definir isso em conjunto. Qual a melhor opção para a sua clínica e para o seu segmento, tá? Então, campanhas de lançamento. Vamos fazer uma campanha em abril, por exemplo. Lógico, pode ser fevereiro, pode ser... O ideal é que a gente tenha um lançamento nesse período, tá? Campanhas de performance. O que é uma campanha de performance? É uma campanha para ter faturamento, para converter, né? Então, quando a gente fala de campanhas de performance, nós podemos trabalhar ciclados. Então, eu posso pegar todos os serviços que vocês têm e cada mês eu dou ênfase em um, por exemplo, né? Então, isso funciona muito bem, às vezes, para clínica médica, odontológica, né? Então, nós podemos ir divulgando cada mês um serviço. Ao longo do período, o seu paciente, o seu cliente vai saber de todos os serviços que você tem. Depois você pode repetir daqui 2 ou 3 meses o mesmo serviço, né? Então, eu coloquei como sugestão aqui, por exemplo, serviço principal, né? Ah, Marcos, eu tenho uma clínica estética. O que eu poderia trabalhar de performance? Uma campanha de carnaval, por exemplo, pós-carnaval, pré-carnaval, um protocolo específico, né? Então, você pode trabalhar como campanha de performance produtos, serviços. Por exemplo, tem um mentorado nosso que é dentista e nós vamos trabalhar o principal serviço dele, que é a lente de contato. Nós vamos fazer uma campanha em cima disso, uma divulgação em cima disso. Você pode colocar uma promoção, você pode colocar um tema, né? Colocamos aqui para março uma consulta gratuita, uma avaliação gratuita como a campanha principal, para trazer mais gente, né? E para abril, nós colocamos a nossa campanha de performance, o lançamento. Então, nós vamos criar ações para trazer o cliente para converter para esse lançamento de novo serviço, de novo produto, tá? Então, essa é uma ideia que a gente pode trabalhar dentro da performance, né? Eventos, né? Então, é super importante fazer alguns eventos. A gente pode optar por fazer 1 ou 2 por mês, ou a cada 2 meses. Isso vai depender muito da estrutura do negócio, né? Mas aqui coloquei algumas opções. Por exemplo, fazer um workshop falando sobre o serviço principal, né? Então, vamos fazer aqui um workshop, uma apresentação falando sobre lente de contato e convidando todos os interessados a assistir essa apresentação. Podemos fazer um evento de pós-carnaval, um detox pós-carnaval. Podemos fazer um evento, muitos mentorados têm feito eventos de pilates, que são fisioterapeutas. Então, vamos trazer algumas pessoas interessadas, vamos trazer alguns clientes da fisioterapia para um evento para experimentar uma aula ou uma semana de pilates. Então, você pode fazer eventos nesse formato. Março, evento com clientes VIPs, focando no Dia da Mulher, muito legal, uma palestra, né? A gente está avaliando exatamente isso agora, uma palestra com clientes, com convidadas, e no final a gente pode trazer algo sobre a clínica, sobre um produto. E aqui em abril, por exemplo, um workshop sobre o novo serviço, né? Então, aqui são ações de evento. Normalmente o evento a gente trabalha mais focado nos clientes, tá? Na base de clientes. A gente não trabalha muito evento para clientes novos, para leads, ok? Prospecção, eu estruturei aqui por mês, né? Ó, social media em fevereiro, focar no social media, depois campanha de indicação e depois parcerias. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, a gente pode fazer de forma escalonada. Lógico, eu faço tudo no mês só, nas minhas clínicas, né? Mas vocês podem escalonar. Recompra. Como que o cliente vai comprar novamente? Coloquei algumas sugestões aqui, uma cortesia de algum serviço específico. Eu tenho uma clínica, por exemplo, esse mês nós vamos oferecer algumas cortesias de um tratamento que a gente selecionou para o momento da clínica, entendeu? Então, sei lá, você tem uma clínica de estética. Vou oferecer aqui um detox pós-carnaval, uma cortesia, uma massagem para cliente voltar e poder se sentir bem, ou de repente vai oferecer uma manta, né? E depois você pode oferecer alguma abordagem de compra, né? Um benefício sobre um serviço específico, um desconto, um cheque bônus, ou mesmo uma divulgação específica de algum serviço que você quer realmente vender no negócio, né? Um grupo VIP, como a gente comentou. Então, são algumas ações que nós podemos fazer dentro de uma estruturação também. E aqui para os resgates. Isso aqui é muito importante, tá? Trabalhar esses pacientes, trabalhar esses clientes, né? Então, quando a gente trabalha os ex-clientes, os ex-pacientes, você consegue aproveitar uma base que você já tem, né? Então, é super importante você estimular esse contato. Pode ser desde o reagendamento de uma consulta, de uma avaliação, até um benefício, um convite para um evento ou para um workshop, tá? Então, a gente precisa insistir com o ex-paciente. Conversamos com ele hoje, nesse mês, de repente conversamos no mês seguinte com uma outra abordagem, conversamos no outro mês com uma outra abordagem. Ou fazemos uma abordagem a cada 2 ou 3 meses. Mas é super importante insistir, porque uma hora ele volta, né?
E aqui eu trouxe para vocês como é que isso ficaria por semana, né? Então, vocês viram que eu coloquei aqui algumas ações, e aí vocês podem trabalhar por semana. Isso aqui é um hack muito importante, tá? O que acontece? Muitas vezes as clínicas não têm essa estruturação de planejamento, né? Ou muitas vezes elas até fazem um planejamento, só que elas misturam as bolas, né? Então elas começam a fazer uma coisa, começam outra e não termina nada. Dentro do nosso método, o que a gente faz? A gente divide por semanas, né? Então, por exemplo, Marcos, eu vou oferecer uma avaliação gratuita, uma consulta gratuita para os meus ex-clientes, ex-pacientes. Legal, vamos trabalhar isso na primeira semana. Então, nós vamos concentrar esforço nessa ação. Selecionamos a base, definimos o script, treinamos o time e fazemos a ação durante a primeira semana e observamos os resultados e acompanhamos no dia a dia. Encerramos essa ação. Segunda ação. Nós vamos oferecer cortesias de, sei lá, de detox para os clientes pós-carnaval. Vamos trabalhar na segunda semana. Vamos ligar para os clientes, convidar, agendar. Eles vão vir na outra semana normalmente, mas a segunda semana vai ser focada nessa atividade. Terceira semana, vamos trabalhar em cima de um evento. Então, vamos convidar as clientes na terceira semana para que elas venham para o evento na semana seguinte. Tá? Então, essa distribuição por semana, essa estruturação, faz muita diferença no aproveitamento do time. Né? Muitas vezes, o time não performa, o time não tem resultado, porque vocês não deixam claro o que vocês querem. Né? Isso é muito comum, eu pego muitas situações assim nos mentorados. Então, nós queremos fazer um evento. E aí passa de qualquer jeito, o funcionário, o colaborador não entende muito bem, faz tudo de uma forma desorganizada, no final não tem resultado nenhum. Tá? Então, é muito importante também que vocês tenham essa estruturação por semana, tá? Então, aqui, lógico, né? Eu trouxe uma visão que talvez fique um pouco complexo para vocês ainda pensar que vocês podem fazer tudo isso, mas eu posso dizer que é super possível. Eu tenho mentorados que, muitas vezes, no primeiro mês, eles fazem uma ação só, né? Principalmente ação de evento, a gente tem muito resultado com isso. Marcos, esse mês eu vou fazer só o evento para ver se dá certo. E aí vai, faz e consegue faturar, às vezes, o resultado de um mês em um dia, né? Marcos, mês que vem agora eu quero fazer o evento e quero fazer uma outra ação. Legal, vamos preparar a ação, a gente organiza a ação. Pô, eu quero fazer quero fazer uma ação de voucher, eu quero fazer um lançamento de um novo. Legal, vamos preparar então o lançamento. Vamos lá, eu ajudo, a gente prepara qual lançamento você vai fazer, qual dia, qual a data, quais pessoas você vai convidar, qual vai ser a mensagem do WhatsApp, qual colaborador do time vai fazer esse contato. Manda o WhatsApp, depois liga, quantas pessoas a gente precisa ter, né? E aí a gente faz todo esse processo. Aí no segundo mês ela faz um lançamento e faz um evento. E aí, ao longo de 6 meses, muitas vezes um planejamento como esse fica pouco, né? Naturalmente, os mentorados evoluem bastante e conseguem fazer várias ações bem estruturadas, tá? Então, essa visão das ações, da visualização e depois da delegação é muito importante, né? Então, saber qual é a ação, organizar o planejamento e delegar para o time, né? E naturalmente aí você vai ter resultado, né? Não é à toa que a gente tem realmente muito crescimento aí nas clínicas que a gente atende, principalmente os mentorados que participam das reuniões, que trazem as perguntas e que persistem no processo, né? A gente sabe que vida de empresário não é fácil, muitas vezes a gente fatura bem no mês, está super contente, no outro mês a gente não consegue faturar tão bem, muitas vezes porque falta um planejamento estruturado para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou trazer aqui uma possibilidade para vocês, tá? Quem quiser seguir com esse conteúdo, eu vou mandar no grupo o mapa mental, vou mandar para vocês também o nosso planejamento, tá? Quem quiser seguir com o meu apoio, eu vou trazer para vocês uma condição da mentoria clínica de sucesso, tá? Que é o nosso carro-chefe. Ontem tivemos a entrega da mentoria número 54. Fizemos a entrega desse conteúdo, parte desse conteúdo, só que em muitas horas a gente conseguiu conversar no 1 a 1. A mentoria clínica de sucesso, ela tem um cenário normalmente de profissionais da área da saúde, muitos dos meus mentorados são profissionais da área da saúde, que não tiveram uma formação em gestão, não tiveram uma formação em marketing, não tiveram uma formação em vendas, né? E precisam desse conteúdo de forma simples e de forma prática, né? Então, nós temos aqui também profissionais, donos de clínicas que vieram de grandes empresas ou que são franqueados, que são gestores, mas que mesmo com o apoio de franquia ou mesmo vindo de uma grande empresa, perceberam que a realidade de clínica é diferente, né? Então, por isso a importância de você ter
alguém que te direcione, que pegue na sua mão, que faça contigo, que muitas vezes faça por você alguns processos para que você consiga organizar o seu negócio, expandir o seu resultado, né? Impactar mais vidas, ajudar a sua equipe, os seus colaboradores, tá? Então, eu tenho pego um cenário muito comum de profissionais que ou não entendem nada de marketing, gestão de vendas, né? E que em poucos meses, ou às vezes até em um mês, já começam a aplicar processos como esse, né? Profissionais super gabaritados, pós-graduado, doutorado, mas é doutorado em outra coisa, não é em clínica, né? A gente sabe que gerir clínicas é muito difícil. Eu tenho negócios em outras áreas, e vou dizer para vocês, o mais difícil é a clínica, tá? É o segmento que eu tenho maior dificuldade na gestão, porque realmente são pessoas, são muitas pessoas, são os pacientes, os clientes, né? Então, não é fácil gerir clínica, né? Se você tem um apoio, um direcionamento, alguém experiente para poder te direcionar, naturalmente você vai conseguir ter muito mais resultado e muito mais confiança na tomada de decisão, tá? Então, esse é o cenário dos nossos mentorados. A maioria não tem conhecimento nenhum ou muito pouco de gestão, marketing ou vendas ou finanças, né? Os desafios. Pô, quer escalar faturamento, quer trazer cliente novo, né? Contrata, a equipe não fica, a equipe não tem engajamento, não sabe como premiar, não sabe como bonificar, não sabe como remunerar, não sabe se contrata PJ CLT, né? São todas aquelas dúvidas que eu respondo quase todas as mentorias. Como a gente já tem o caminho das pedras, é muito mais fácil, né? E tudo que eu ensino vocês, eu testo antes nas minhas clínicas, a gente valida, funciona, e depois a gente testa também com os mentorados, algo que já foi validado e testado, né? Organização, né? Trazer clientes novos. Então, esses são os desafios assim mais recorrentes que a gente consegue ajudar muito dentro da mentoria, né? As metas, né? Então, ter realmente faturamento recorrente, ter mais tempo livre, né? Ter mais lucratividade, ter mais liberdade. Em função do meu método, eu tenho essa facilidade, né? Eu vim aqui para casa dos meus pais hoje, por isso que eu estou aqui num cenário diferente. Amanhã nós vamos passar o final de semana em Foz. Semana passada foi aniversário da minha esposa, nós viajamos também. Semana que vem tudo indica que nós vamos para Salvador. Então, assim, quando você tem uma estruturação legal, você tem tempo livre para você estudar, para você se desenvolver, para você ficar com a tua família, para você visitar os seus pais. Se você não tem uma estruturação boa na sua clínica, você tem o pior emprego do mundo, né? É o empresidiário, né? Aquele empreendedor que fica preso no negócio e se ele sai do negócio, o faturamento cai a zero ou muito pouco, né? Isso acontece muito em dezembro e janeiro, enquanto que as minhas clínicas funcionam normalmente e eu estou aqui viajando, estou saindo, estou fazendo as minhas coisas, estou tocando outros negócios. Então, isso também é muito importante, você ter essa liberdade dentro da gestão do teu negócio. Aqui nós temos também, né, a entrega, tá? Então, o objetivo principal é tornar vocês um gestor ou uma gestora profissionais, né? Vai ter capacitação, nós vamos falar de marketing, né, de forma detalhada, gestão, vamos falar de vendas, vamos falar de finanças, né, que é o elemento, eu vou dizer que é o mais importante, é o mais simples, mas se você não tiver uma boa organização financeira, muitas vezes, por mais que você fature, você não vai conseguir botar dinheiro no bolso, tá? Isso é muito urgente, muito importante e muita gente não faz. São 6 meses de mentoria, tá? São 2 encontros por mês em grupo. O grupo está muito legal, o pessoal tem compartilhado muita coisa, está tendo muita troca, a gente tem estourado o tempo da mentoria. Você vai ter acesso depois à gravação para você rever. Se você não conseguir participar ao vivo, você manda a sua pergunta antes, a gente responde, você assiste a gravação depois. Então tem uma interação muito legal, tá? Acompanhamento. Via WhatsApp, entre as reuniões, eu faço questão, eu mesmo seleciono os mentorados novos e eu mesmo acompanho, tá? Eu sei que muita gente delega, fala com o time, o meu acompanhamento é dessa forma, porque é assim que eu garanto que vocês realmente vão conseguir aplicar no dia a dia. E realmente a gente atende todos os dias, WhatsApp, dúvidas, faz uma ligação, se tem alguma pergunta, às vezes vocês precisam tomar uma decisão difícil, e muitas vezes essa decisão errada pode refletir numa demissão de um funcionário, numa saída de um colaborador, ou mesmo num faturamento ruim, tá? R$ 7.000 em bônus, tá? Vocês vão ter acesso a 3 mentorias individuais comigo de 1 hora, tá? Então, essas mentorias são todas online. Quem quiser também estiver próximo pode fazer comigo presencial, mas as mentorias em grupo são online e essas 3 também são online, tá? 1 hora de mentoria, primeira de plano de ação, para definir os objetivos desse ano, segunda de acompanhamento e a terceira para a gente fechar aí os resultados, né? Graças a Deus a gente tem tido nessa terceira reunião coisas muito positivas, né? Esse mês a gente fez 2
renovações de mentorados que cresceram acima de 50%, né? Com os programas aí em 6 meses, né? Então, isso foi muito legal. Algumas imersões também, segunda cadeira, se você tem um sócio, se você tem um funcionário, uma gerente, você quer trazer para a mentoria para desenvolver essa pessoa, pode trazer de forma gratuita também, tá? Você vai ter um plano de ação, tá? Você vai ter foco. Muita gente aqui eu sei que não tem foco, né? Começa uma coisa, começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina. A partir de agora você vai ter alguém pegando no seu pé, tá? Então, acabou aí a zona de conforto. Eu vou cobrar vocês que realmente executem o que foi combinado, né? Então, nós vamos organizar por pilar, né? Marcos, ó, meu problema aqui é marketing. Beleza, vamos começar no marketing, vamos organizar o marketing. E aí, depois que a gente organizar o marketing, a gente vai para outro pilar, tá? Então, foco, né? Sem foco a gente não consegue chegar a lugar nenhum, tá bom? O investimento, eu costumo dizer que é mais barato do que o seu pior funcionário, né? Com certeza vocês têm um funcionário aí que custa mais de R$ 400 por mês e que te dá trabalho, né? Então, o investimento, nós estamos ainda com os valores de 2023, tá? Eu tinha prometido que eu ia manter só até ontem, mas como nós temos esse evento hoje, eu vou manter para vocês essa condição ainda hoje, tá? 12 parcelas de R$ 400 ou à vista 4.000, tá? À vista vocês têm um desconto R$ 4.000, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no link do chat o meu WhatsApp. Quem quiser já fazer o fechamento, vou deixar o link também de compra, quem já quiser comprar e aproveitar essa condição ainda hoje, né? Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp. Ah, fiquei com essa dúvida, como é que funciona? Né? Então, eu vou deixar para vocês aqui no chat o meu WhatsApp e também eu vou deixar para vocês aqui o link de compra para quem já quiser comprar, tá? Essa condição é válida para hoje. E também nós temos outros programas, tá? Marcos, putz, hoje eu não tenho R$ 4.000 para investir na mentoria, mas gostei. Quero fazer uma implementação de marketing, quero fazer essa implementação. Nós temos programas mais acessíveis também. Assim como nós temos programas mais avançados, né? Consultoria Premium, por exemplo, que é um modelo de consultoria. Eu vou até vocês aí. Nós temos o conselho, a gente vai abrir vagas para o conselho semana que vem, é uma mentoria estratégica para quem é um gestor já de mais tempo, mais avançado, né? Temos a mentoria clínica de sucesso, que é nosso campeão de vendas, né? A mentoria que vem formando muitos gestores. Temos programas também de investimentos menores, programas de implementação, que a gente vai implementar o marketing, ou vai implementar o financeiro, ou vai implementar a gestão no seu negócio. São programas com investimento um pouco menores e também muito individualizados, tá? O que eu posso garantir para vocês é que vocês vão ter, de fato, um acompanhamento personalizado e se vocês fizerem a parte de vocês, a minha eu vou fazer e naturalmente vocês vão ter um ótimo resultado. Deixa eu botar aqui no chat, tá? Primeiro aqui o link de compra, tá? Para quem quiser fazer direto a compra, aproveitar a condição que eu passei para vocês aqui, tá? Vou botar aqui para vocês. Show de bola. E também eu vou colocar para vocês aqui o meu WhatsApp, tá? Para quem quiser falar comigo. Só mandar um WhatsApp aí, eu respondo, e a gente já conversa e já alinha tudo, tá? Recomendo que vocês fechem aí hoje para aproveitar a condição e amanhã eu vou viajar. Vai ser mais difícil falar comigo. Aí vai ter que falar com o time daí, né? Eu vou colocar também essas informações no grupo, tá? Para quem quiser, de repente, mostrar para a esposa, para o marido. Vou botar para vocês lá no grupo também o meu WhatsApp e também essa informação da mentoria. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou liberar para vocês aqui também, para quem quiser interagir, abrir o microfone, para quem quiser abrir a câmera, né? Eu achei melhor fazer assim sem câmera, porque fica um pouco mais organizado, tá? Por isso que o pessoal às vezes deixa aberto, né? Ó, deixa eu liberar todas as opções aqui, iniciar o vídeo, ativar o som, renomear. Enfim, vocês estão com todas as habilidades aí disponíveis, se vocês quiserem, tá bom? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, ou também, se vocês preferirem, podem mandar para a gente a pergunta, podem abrir o microfone aí e fazer alguma pergunta pessoal, tá bom? E aí, dúvidas, perguntas? Gostaram do conteúdo? Vocês estão muito quietos, hein? Gostaram do conteúdo? Me falem tudo aí, a visão de vocês em relação à nossa entrega de hoje.
Deixa eu botar para vocês aqui meu WhatsApp. Também é legal vocês terem essa informação. Essas informações aí. Show de bola? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Vamos considerar aí entregue a nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês a gravação no grupo, tá? Para quem quiser assistir depois. Ó, pessoal, coloquei aqui para vocês, tá? O link do Eduz e o link do meu WhatsApp. Quem quiser aqui o número também, ó. Tá bom? 419-5364. Eu vou colocar lá no grupo também, para quem quiser depois falar comigo ou, de repente, falar com a esposa ou com o marido. Conteúdo muito bom. A Mônica mandou aqui uma dúvida sobre premiação. Premiação. Você falou que tem as formas corretas de premiar. Tem sim, Mônica. Vou te responder imediatamente essa questão. Deixa eu só botar aqui as informações. Isso. Então, assim, Mônica, dentro do nosso método, por que eu falo que é o método, né? Eu tenho o método SOFT, que é o nosso método de gestão de clínicas, né? E é um método que eu desenvolvi. Deixa eu só colocar aqui, ó, mentoria clínica de sucesso. Ó, coloquei o link para vocês aqui do... Coloquei para vocês aqui o link de compra e também o meu WhatsApp. Vou botar lá no grupo, porque às vezes fica mais fácil de vocês conversarem comigo. Acho que todo mundo está no grupo VIP, né? Então, eu vou mandar para vocês lá no grupo VIP. Então, assim, Mônica, todo o processo que nós temos, todos os processos, ele tem, dentro do método SOFT, nós temos uma estruturação, tá? Então, por exemplo, com relação a metas e premiações, né? O que eu recomendo? Primeiro, vou dar uma passada geral nesse processo. Primeiro ponto, vocês precisam ter uma planilha de cargos e remuneração, né? Então, Marcos, na minha clínica eu tenho uma secretária, uma recepcionista, eu tenho um profissional técnico, etc e tal. Vocês precisam ter uma padronização disso e pagar uma remuneração correta, né? Então, tem muitos profissionais hoje, muitos donos de clínicas que pagam mais do que deveriam e aí acabam tendo um resultado financeiro ruim. Então, o primeiro elemento é você estruturar isso. Qual o salário correto para a sua clínica? Qual a formatação, PJ, CLT, né? O formato de contrato, né? Então, toda essa estruturação do plano de remuneração, tá? Esse é o primeiro elemento e muito importante, não vou dizer mais importante, mas muito importante, tá? Isso precisa ser feito, isso precisa ser organizado e, obviamente, com a minha experiência, a gente consegue chegar num ajuste, num valor que você vai ter uma lucratividade maior no final, tá? O segundo elemento, nós vamos trabalhar premiações, né, comissões. Então, para cada setor, nós temos indicadores específicos e remuneração específica também, né? Então, por exemplo, para consultor, para vendedor, o que eu recomendo? Eu recomendo que tenha uma comissão, essa comissão vai variar entre 1% e 2%, né? De acordo com a forma que o vendedor recebe, né? Para que você estimule ele a vender mais à vista, por exemplo, você tem um fluxo de caixa maior, né? E dentro do método, eu recomendo que você tenha duas premiações de meta prata e meta ouro, em função do batimento de meta geral da clínica e não do desempenho dele. Por quê? Muitas vezes as clínicas não batem meta, o vendedor bate a meta dele, ganha premiação, ganha comissão, ganha tudo, e o dono da clínica sai no prejuízo, né? Então, quando nós temos essa estruturação, nós não estamos pensando só na motivação do time, nós estamos pensando no seu bolso, né? De que forma que fica lucrativo para você a operação, você consegue mobilizar, você consegue motivar o time e também você precisa equilibrar isso. É óbvio, um gerente, um consultor, ele vai ter um impacto maior do que muitas vezes uma secretária. Então, você vai escalonando também essas premiações, tá? Então, isso é muito importante para que você tenha um time engajado, para que você não tenha prejuízo, né? Para que você tenha, de fato, lucro no negócio e que você consiga ter esse avanço aí na sua clínica, tá? Além disso, a gente tem também uma estruturação toda preparada para outros setores também, né? Para secretária, para recepcionista. Então, é importante respeitar essa dinâmica, tá?
Primeiro, formato de contratação ideal. Segundo, a remuneração fixa, se vai ser por hora, por procedimento, vai ser um percentual, vai ser fixo. E depois também a parte de remuneração e também de premiações, que são super relevantes para que você consiga motivar e também para que o time esteja engajado no batimento de metas. Beleza? Respondi sua pergunta? Beleza. Mais alguma dúvida aí, Mônica, além dessa? Não? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Remunero da mesma forma o time de prospecção? Não, não necessariamente. Como é que funciona o time de prospecção? É PJ, CLT? Como que funciona? Me explica um pouquinho melhor aí que eu já te respondo. CLT, legal. Quais são as metas, quais são os indicadores do time de prospecção? 50% de agendamento, tá? Só esse indicador que eles têm? 40% de comparecimento. Eles que fazem o agendamento, eles que ligam para os leads, isso? Tá. Mas você não tem uma meta de agendamento, tem que agendar 10, 15, 20 por dia, hein? Depende da quantidade de leads recebidos no dia. Entendi. Então, o que que eu faria, tá? O que que eu faço para CRC ou para prospecção, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Primeiro, eu gosto de definir uma meta de agendamento, tá? Quantos leads, quantas pessoas eles vão agendar por dia, tá? Como eu já tenho negócio há muito tempo, a gente tem uma previsibilidade. Então, eu sei que eu vou gerar 500 leads todo mês, ou perto disso. Com 500 leads, eu sei que eu consigo que cada CRC, enfim, cada profissional vai conseguir agendar, sei lá, 5 avaliações por dia. Então, ele vai ter uma meta de avaliações agendadas, tá? Dentro do mês. Então, sei lá, se são 5 por dia, podem ser 100 no mês, por exemplo, né? E eu coloco uma premiação em cima disso. Por quê? O número mais importante inicial é o de agendamento, tá? E aí eu coloco uma premiação em cima disso. Segundo número mais importante, ou até o mais importante de todos, avaliações que são executadas, né? Para que realmente eles agendem da forma correta. Então, eu coloco uma meta de avaliações executadas, sei lá, estou chutando 100, e pago uma premiação em cima disso também, tá? Então, eu tenho esses dois elementos que dependem deles efetivamente. Esses indicadores de comparecimento, de agendamento de conversão, eu normalmente não premio, eu só deixo eles como uma análise para ver se está funcionando bem o processo, tá? Então, eu coloco normalmente as premiações em cima de números, avaliações agendadas e avaliações realizadas. Por que que eu faço isso? Porque é muito difícil você explicar para o profissional conversão, né? Olha, você tem que ter 50 nisso, 40 nisso e 30 nisso. Eu já vi gerentes se embananar nisso, eu já vi profissional de marketing se embananar nisso. Imagina, muitas vezes, uma secretária, uma recepcionista. Então, não existe não, né? É muito difícil de você colocar uma meta de 40% sobre alguma coisa. É muito mais fácil você colocar uma meta de 100, e é uma meta de 5 por dia. Se ele fizer 5 todo dia, ele vai fazer 100 no final do mês. Ou se ele fizer 5 avaliações executadas todo dia, ele vai fazer tantas no mês. Isso funciona muito melhor e funciona para tudo, tá? Eu percebo que as pessoas complicam muito processos que poderiam simplificar. Comissão é um exemplo. Se a cliente comprar não sei quem, não sei quantas vezes e comprar tal serviço é tanto. Cara, nem o próprio gestor consegue fazer a conta de tanto que é complexo o processo. Quanto mais o profissional vai saber o quanto ele vai ganhar, né? Então, quanto mais simples o processo, mais resultado você vai ter, mais o time vai entender e mais vai comprar a ideia, tá? Então, eu mudaria um pouco o teu processo. E aí, dentro do que eu falei anteriormente, eu colocaria para você dois elementos, tá? Premiação de meta prata e de meta ouro também para prospecção. Todos os setores da minha clínica têm premiação meta prata e meta ouro, quando bate a meta do negócio, porque todo mundo foca no batimento da meta do negócio. O que diferencia é o setor. Quem está no setor mais elevado ganha mais, quem está no setor menos elevado ganha menos.
você acaba pagando a premiação só quando bate meta e você tem lucro, né? Se você não bate meta e não tem lucro, você não paga essa premiação também, tá bom? Funciona. Eu tenho profissionais que estão comigo quase aí da abertura, né? Eu tenho a minha dermato que está comigo há, sei lá, 14 anos, né? Então funciona, o pessoal fica, tá? E com alta performance também. Olá, boa noite. Imagina, Mônica, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui, tá? Ana, oi, boa noite. Considera leads para agendamento, tráfego. Você considera leads para agendamento, tráfego pago, revenda, indiques? Eu não entendi muito bem tua pergunta, Ana. É... Ah, entendi, agora entendi. Você está falando da meta, né? Da prospecção, né? Eu considero, por exemplo, o meu setor de agendamento de clientes novos, ele só trabalha com cliente novo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou trabalhar só com cliente novo. Então, por exemplo, leads novos de tráfego, de social media, né? Campanhas de indicação. É, eu vou trabalhar também com aniversariantes, com leads, né? Com aniversariantes que ainda não compraram. Eles vão trabalhar também com reciclagem dos leads, né? Então, os leads do mês anterior, que não converteram, que não fizeram avaliação, ou que fizeram e não venderam, eu vou fazer uma ação para tentar converter esse mês. Eu posso usar um voucher, posso usar uma cortesia, posso fazer um evento, né? Então, esse setor ele vai se concentrar nos leads, nos clientes novos, ok? As minhas consultoras vão se concentrar na base, clientes e ex-clientes. Então, vou fazer ações de evento, grupo VIP, cortesias, disparos de voucher, enfim. Então, a consultora vai se concentrar na recompra, né? Então, eu prefiro fazer essa divisão, porque fica mais fácil de fazer o controle, né? Então, é dessa forma que eu estruturo aqui a minha prospecção, tá? A revenda fica sempre com a vendedora, tá? Assim, é lógico, dependendo da estrutura da clínica, a maioria tem assim, o próprio esteticista faz a venda, ou a própria secretária. Por um tempo isso funciona, né? Mas se você quer ter um negócio realmente de alta performance, você precisa ter um vendedor bom, né? A maioria pega lá uma esteticista mais ou menos, alguém que, né? E bota para ser comercial. Comercial é a função mais importante do negócio, às vezes mais importante que o gerente, né? Então, eu deixo o comercial responsável pelas avaliações novas, né? E também pela parte de recompra e revenda, né? A gente tem, acabei de estruturar a Jan, ela vai contratar um comercial, nossa mentorada do conselho. Eu acabei de estruturar a função do comercial dela, o que o comercial vai fazer, todas as atividades. Tem uma mentoria sobre isso para ela fazer o treinamento, né? Então, eu faço essa divisão, prospecção e comercial, tá? Para a gente funciona muito bem, a gente vem conseguindo ter bons resultados e todo mundo que tem, todas as clínicas grandes, né, que faturam acima de 200, 300, 400 mil, tem um comercial, né, no negócio. Dificilmente você vai ter um faturamento assim com a esteticista vendendo ou com a secretária, tá? Então, isso é muito importante também. Ajudou, Ana? Comercial coração, né? Exatamente. Comercial coração. Mais alguma pergunta? Mônica, se tiver mais alguma coisa, pode mandar aí também, tá? Carlos, tem alguma dúvida aí? Guilherme, Kelvin, Mauro, se tiver alguma dúvida aí também, Riviane, a Sandra, Sheila, o Elbi, se tiver alguma dúvida aí também, pode mandar para a gente. Acho que é isso então, né? Show de bola. Então fica o convite para você. Tudo certo, olha lá, tudo claro, Carlos. Show de bola, Carlos. Show de bola. Então é isso, pessoal. Fica o convite para vocês aí para vir para nossa mentoria, tá? Para a Clínica de Sucesso. Vocês vão gostar, vai ser uma experiência bem legal. Se vocês quiserem saber de outros programas também, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp, já deixei no grupo, tá bom? A gente marca uma reunião, bate um papo, conheço vocês, conheço a clínica de vocês, e com certeza vai ser um prazer receber vocês nos programas. E nós vamos continuar no grupo VIP lá, tá? Sempre a gente vai sim, Carlos, vou mandar para você. Se eu não vou prometer que eu mando hoje, porque eu vou mandar a gravação junto, tá? Mas até amanhã cedo eu mando para você a gravação, o mapa e a planilha, tá bom? E fiquem atentos lá no nosso grupo VIP. Toda semana eu vou colocar alguma coisa nova para vocês lá, tá? Alguma aula, algum conteúdo, algo para ajudar vocês
dentro do desenvolvimento da clínica aí, tá bom? Então, fiquem atentos lá que a gente está sempre com uma novidade. E quem quiser ter um contato mais próximo aí, convido para tomar um cafezinho, a gente fazer uma reunião e apresentar para vocês aí os nossos programas, tá bom? Valeu, pessoal, um abração, obrigado pela presença. Qualquer necessidade aí, pode me chamar. Tamo junto, fui!